Eles cuidam da casa, resolvem boa parte dos problemas domésticos, deixam o ambiente limpo, as roupas passadas, a refeição pronta. São indispensáveis para muitas famílias, mas por outro lado ainda são tratados como profissionais de segunda classe. Sim, nós estamos falando dos empregados domésticos, um mercado onde as mulheres são maioria e onde houve até alguns avanços nos últimos anos, mas ainda falta muito a ser conquistado. No Brasil, existem mais de 7 milhões de trabalhadores domésticos, o que representa quase 8% do total de ocupados. As mulheres são 93% da mão de obra. De acordo com um estudo feito pelo IPEA, o número de domésticas com carteira assinada cresceu menos de 3% em 10 anos. E as trabalhadoras ganhavam, no ano passado, em média, R$ 321. Já a renda mínima nacional era de R$ 568. O tratamento desigual se revela também de outras formas. A Constituição Federal de 1988 não garantiu aos trabalhadores domésticos conquistas de outras categorias, como salário mínimo, licença maternidade de 120 dias e 13º salário. Mas a mobilização nos últimos anos assegurou alguns direitos, como o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e o Seguro-Desemprego, embora sejam facultativos para o empregador, além de férias de 30 dias, estabilidade para gestantes, folga nos feriados civis e religiosos e proibição de descontos de moradia, alimentação e produtos de higiene pessoal utilizados no local de trabalho. Bom dia, e hoje no Dia da Empregada Doméstica, convidamos a advogada Regilene Nascimento, especialista em direito trabalhista, para conversar com a gente sobre o mercado da doméstica. Bom dia, doutora Regilene. Como a gente viu aí na matéria, as empregadas domésticas já tiveram alguns avanços na conquista de direitos, mas ainda falta muita coisa para conquistar. Por que há essa discriminação em relação ao trabalhador doméstico a outros profissionais? No meu sentido, o problema é que tanto o empregado quanto o empregador doméstico, eles ainda têm o resquício da época da escravatura. Um trata o outro como escravo e o outro se sente como escravo. Então, como é difícil a existência de uma legislação mais contundente, mais efetiva, para que ela possa ser implementada a partir de uma fiscalização, é necessário que as pessoas tomem consciência, elas próprias, de que o empregado doméstico é um trabalhador com direitos como qualquer outro trabalhador. E há preconceito por parte do próprio trabalhador doméstico em relação à sua profissão? Exatamente. O empregado doméstico, ele se sente menos e ele não quer que a sua carteira de trabalho normalmente seja assinada para que ela não seja maculada, para que ela não seja suja, vamos usar essa expressão, como um contrato de natureza doméstica, ainda mais se ele tiver vontade de partir para um outro mercado, do comércio, da indústria, por exemplo. Agora, doutora, por outro lado, também tem os trabalhadores que não têm a carteira assinada porque o empregador não quer assinar a carteira para não ter que garantir os direitos, não ter que pagar a mais por isso. Como fiscalizar nesse caso? Dá para poder coibir esse tipo de ação? É muito difícil, é o que eu acabo de explicar. O trabalho do trabalhador doméstico, ele trabalha dentro do ambiente familiar e aí o empregado que vai fazer uma denúncia na Delegacia Regional do Trabalho ou vai pedir socorro ao sindicato, ele não terá mesmo como ter o seu empregador obrigado a pagar, ele vai ter que aguardar o término do contrato, infelizmente, para poder requerer os seus direitos, a reparação dos seus direitos, exatamente por conta dessa dificuldade da fiscalização do cumprimento das normas daquele empregado doméstico. E o trabalhador doméstico que tem os seus direitos violados, como é que ele faz para depois provar na justiça que não recebeu o que tinha direito? O ideal é que ele se acerque do máximo de documentos, fotografias, correspondências, né? Porque hoje todo mundo usa sistema eletrônico, e-mails, redes sociais. Então, fotografias, conversar com os porteiros, com os vizinhos do ambiente de trabalho dele, para que ele possa fazer prova do seu tempo de serviço, por exemplo, que é uma discussão muito grande no seu trabalho, o tempo que ele começou a trabalhar e a data em que a carteira foi assinada. Então, o ideal é que ele se acerque
durante o custo do contrato de trabalho, quando ele for vendo que seus direitos estão sendo violados, ele procure se acercar de documentos e de provas tais que possam ser levadas em juízo mais adiante. Agora, doutora, qual é a diferença de se contratar uma mensalista e uma diarista? A diferença é que a mensalista, como a própria lei garante, ela é uma empregada doméstica e ela necessariamente terá que ter a sua carteira de trabalho assinada para fazer jus a 13º, a aviso prévio, a férias, se a empregadora a registrar, a inscrever no sistema do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ela ter direito mais tarde ao seguro-desemprego, e a diarista não. A diarista ela trabalha por conta própria, então se realmente ela não trabalhar dentro das características de uma relação de emprego doméstico, ela realmente será uma diarista e não terá nenhum direito à carteira de trabalho assinada e os direitos consectários. Mas se ela for mensalista, trabalhar diariamente, mensalista no sentido de trabalhar diariamente e continuamente, ela realmente fará jus à carteira de trabalho e os direitos consectários. Para a gente concluir rapidamente, doutor, o importante é a consciência para que a gente consiga avançar nesses direitos, tanto do trabalhador quanto do empregador, né? Exatamente. Tanto o empregador quanto o empregado devem ter a consciência de que o empregado doméstico é aquele ser humano que presta serviço dentro do espaço familiar para uma família, tal como eram as nossas avós, as nossas mães, quando ficavam em casa cuidando da família em si mesmo. Ok, doutora Regilene, obrigada por sua participação aqui no Repórter Brasil. Voltamos ao estúdio com você, Natália. Obrigada, Luana. Um ótimo dia para você.